instinto de sobrevivência. A brisa carrega o rugido feroz dos governantes desta terra. Aqui, toda a vida é equilibrada por uma lei severa. Cada raio do sol da manhã penetra na grama dourada, e apenas o mais forte tem o direito de existir. Instinto de sobrevivência. Uma jornada tecida por sangue, suor e puro instinto. Sua luz revela o majestoso soberano. O leão é a partir daqui que começa sua árdua jornada. Quando o sol se ergue sobre as planícies douradas, apenas um título. É uma luta diária por domínio, sobrevivendo pulando na brisa quente, emblema de poder e grandeza. Com sua juba dourada, ser rei da savana, porém, não é apenas machos. Por fêmeas, seus filhotes, e em menor número, leões vivem em bandos estruturados, compostos principalmente e equilíbrio. Os leões para derrubar presas muito maiores que elas. As leoas, habilidosas caçadoras, trabalham em equipe. Cada integrante tem um papel crucial. Enquanto o macho dominante ou machos rivais. Durante as caçadas, as leoas protegem o grupo de ameaças externas, como outros predadores exibem estratégia, movendo-se como sombras para cercar manadas de gnus ou zebras, isolando os mais vulneráveis. Lembrete de que na savana nada é fácil. Sucedida, muitas falham. Contudo, o sucesso não é garantido. Para cada caça bem-sucedida, caçadores, os leões são vitais para o ecossistema. Além de sobrepastoreio, mantendo o equilíbrio da vegetação. Ao controlar populações de herbívoros, evitam o sol, mas a posição de rei é constantemente desafiada, incapazes de sustentar a vasta gama de vida que dependem delas. Sem eles, as planícies poderiam se tornar áridas, sua linhagem. Os filhotes do antecessor, forçando as leoas a perpetuar. Machos rivais lutam pelo controle, e o vencedor pode eliminar os. Esse ciclo garante genes fortes e adaptados. Apesar da brutalidade, 90% de suas presas são abatidas após o anoitecer. Os leões transformam a noite em seu palco de caça. Cerca de... Sob a escuridão da savana africana, comunicando-se com rugidos suaves, o bando se... Quando a visão aguçada e a furtividade dos felinos lhes conferem vantagem. As leoas a caçar incessantemente. Uma família com 11 filhotes famintos, o apetite crescente pressiona ou avança, tentando desequilibrar um que luta ferozmente pela vida, aproveitando a cobertura da escuridão. Em uma caçada, uma leoa reúne, movendo-se como sombras para emboscar a presa, a do bando chega em tempo. É árdua, e a leoa enfrenta dificuldades até que o resto, usando seus chifres afiados em defesa. É uma batalha. Presa finalmente abatida, o grande macho, o protetor do grupo, deixa claro quem reina, garantindo sua porção e mantendo a ordem no bando. Ele permite que as leoas e os filhotes se alimentem, mas impõe sua autoridade. A linhagem prospera nas sombras. Enquanto o leão ruge como soberano, outro personagem, a sobrevivente astuta deste teatro selvagem. A hiena malhada, risadas agudas ecoam, confundindo e intrigando. No crepúsculo,
injusta que não reflete sua importância ecológica. Patriarcal, onde fêmeas dominam, as hienas têm uma reputação governadas por uma sociedade caça. Mandíbulas poderosas trituram ossos e consomem quase toda a carne. Comandam a savana, prevenindo doenças. Desempenhando um papel vital na limpeza da... Embora vistas como oportunistas, agindo em grupos organizados para derrubar presas grandes. São caçadoras habilidosas, como gnus ou búfalos. Coletiva as tornam adversárias formidáveis. Sua comunicação complexa e força. 80 indivíduos, liderados pela fêmea mais forte, vivendo em clãs de até laços familiares cruciais. As hienas têm hierarquias claras, com o que reforça sua liderança. Maiores e mais agressivas controlam o grupo, uma adaptação que confrontos frequentes contra leões e leopardos. As fêmeas, mas, contudo, a competição é constante, muitas vezes prevalecem, mas as perdas são inevitáveis. Sua união e estratégia as hienas assumem destaque. Suas vozes misteriosas. À noite, a astúcia e adaptabilidade podem triunfar no reino de... Essenciais para a savana, elas provam ecoando numa sinfonia de resistência e engenhosidade. O leopardo, Kien, outro caçador, prefere o silêncio selvagem. Enquanto as hienas negras é um exemplo de camuflagem perfeita. Fantasmagórica. Sua pelagem dourada com manchas negras, elegante e solitário, move-se com precisão descansa em galhos altos, escondendo presas para... Durante o dia, à noite, caça com movimentos para protegê-las de outros predadores. Suaves, parte da própria escuridão. Solitário, planejando cada ataque com surpresa letal. Ao contrário dos leões, o leopardo é seus músculos poderosos e equilíbrio impecável permitem as oportunidades. Força. Caça desde roedores até antílopes, adaptando-se em carregar presas pesadas para as árvores. Sua flexibilidade confrontos com discrição, observando do alto antes de agir. Em um ambiente competitivo, misteriosa cujo impacto é profundo, mesmo sendo raramente visto. No céu estrelado, o leopardo continua sua caçada, uma figura
todas as criaturas para superar as adversidades da vida. Deus está sempre observando, dando força e guiando a adaptação que milhões de espécies precisam enfrentar para sobreviver. A migração é um ciclo rigoroso de sobreviver. Jornada, elas são guiadas para encontrar seu próprio caminho. Em cada busca por água, comida e um lugar seguro para se reproduzir. Essa é a busca. Na savana árida, eles correm as águas turbulentas. Enquanto isso, no Alasca, enfrentam o frio intenso e a contra-seca e os predadores. Em todos os anos, de uma terra para outra, os animais persistem. Consistem em um ciclo implacável de sobrevivência. Todos se dirigem para a Terra Prometida, em uma jornada cheia de desafios. Mais de 1.700 gnus, zebras e gazelas embarcam. Cada passo é uma corrida apenas para encontrar novos pastos e água. Percorrendo mais de 1.200 milhas de terreno seco, às vezes não resistem. É o ponto de partida dessa jornada lendária. Uma aposta contra o tempo. Os mais fracos, com mais de 14.750 km². A vasta região do Serengeti dá o ecossistema único da savana. A presença de gnus, zebras e gazelas ajudou a moldar. Há cerca de 2 milhões de anos, herbívoras evoluíram com um ciclo migratório sazonal. Aqui, as grandes espécies herbívoras. O clima implacável das cobre com um manto verde exuberante. De dezembro a março, o Serengeti savana africana se torna a mão invisível que guia a jornada. Verde, uma temporada de reprodução cheia de vida começa. Ao responder ao chamado da natureza, das chuvas e do renascimento da grama, milhões de viajantes, gnus, zebras e gazelas. O som das patas selvagens de não é apenas um local de sobrevivência, mas também o ponto de partida. Milhões de gnus azuis começam a chegar ao Serengeti. Ecoa pela paisagem. Para eles, ele sobrecarrega predadores como hienas e guepardos, dificultam em massa. Em poucas semanas, mais de 500 mil filhotes nascem, criando uma enorme barreira biológica partida de uma estratégia única de sobrevivência. A reprodução. Essa estratégia de predator swamping, tanto que eles escolham os filhotes mais frágeis como alvo. Nas pastagens. Como se a natureza quisesse testar a resistência das espécies. Mas nada os detém. E 10% dos animais nunca chegam ao destino.
A temporada de migração na savana começa, tornando-se uma das maiores maravilhas naturais. O ciclo de sobrevivência continua sem parar na savana africana, de a década de 1970, todos os anos. Apenas minutos após o nascimento, os precisam se desenvolver rapidamente. O tempo não está a seu favor. Os filhotes de gnus... Isso não é apenas um instinto gravado em cada levantar com pernas trêmulas para dar os primeiros passos. Filhotes, pesando cerca de 18 quilos, já precisam ser no rebanho, longe dos olhares famintos de leões e hienas. Em poucas horas começam a correr, misturando-se à célula, mas uma necessidade vital para sobreviver. Já conseguem correr quase como adultos, alcançando velocidades de... Em poucas semanas, guepardos e outros predadores à espreita, permitindo que escapem das garras dos predadores. Essa é uma habilidade cruz 40 a 48 km por hora. De defesa notável. Parece que Deus lhes deu um instinto à dura jornada da savana. Por toda a estratégia de sobrevivência dos gnus azuis é se mover em grandes grupos. A ameaça não os amedronta completamente. Milhares de indivíduos se movem juntos, criando um caos em movimentos coordenados, protegendo os filhotes no interior. Toda a extensão da savana, eles se espalham, mas se mantêm unidos. Protagonistas da grande migração, os gnus azuis em savana. Como uma das espécies, especialmente durante a migração de mais de 1.200 quilômetros pelas pastagens africanos. Enfrentam anualmente os perigos de predadores como hienas e cães selvagens. Fluxo protetor da manada. Rural que torna difícil para os predadores focarem em um alvo específico. Os frágeis têm uma chance maior de sobreviver seguindo o... Assim, os filhotes mais chifres afiados, mas com a determinação de proteger o grupo. Os machos adultos se levantam, armados não apenas com... Nos momentos de maior perigo. Nesses instantes, a manada de gnus se transforma em... Essa união é como ajudam a enfrentar os inimigos. Uma barreira viva de defesa, onde força e cooperação é acompanhado de perigo. Especialmente na temporada de reprodução, quando cada passo é presente sagrado da natureza, sustentando cada indivíduo. Quando essa área se torna um dos principais locais de reprodução e alimentação, zebras e outros rebanhos se juntam aos gnus. Ao contrário dos gnus, as zebras não têm uma temporada de reprodução sincronizada. Grandes vantagens. As zebras do ano, mas a concentração na estação das chuvas traz As fêmeas dão à luz ao longo dos cascos ecoa como um ritmo constante e ininterrupto. Blocos densos na vastidão da savana. O som dos que chegam a 1,2 metros de altura movem-se em blocos há 13 meses. O ciclo de gestação das zebras dura de 12 pastagens. Seguir com pernas frágeis para dar os primeiros passos na dura paisagem das... Assim que o filhote nasce, em apenas 20 minutos, ele já precisa se realmente importa é levantar-se. 32 quilos, o peso pouco importa. A única coisa que realmente... Com cerca de 30 dias, os predadores nunca descansam. Eles decidirem entre a vida e a morte.
nas vastas pradarias, misturar-se ao grupo e correr, porque cada segundo pode... Mas graças ao instinto de fracos, o perigo se instala no menor sinal de fraqueza. Observam cada movimento, cada passo vacilante dos filhotes ainda visível de um todo forte e unido. Eles se movem com os adultos, tornando-se parte de sobrevivência. Os filhotes rapidamente se integram a manadas isoladas, mas uma massa solidária e poderosa. Os predadores hesitam. Não são mais Quando toda a manada de zebras avança, a longa gestação também torna a savana, onde só a união e a velocidade trazem segurança. Cada passo é um compasso na sinfonia de sobrevivência das... Quando o grupo para beber água após uma longa jornada, é uma... hienas e guepardos. Zebras, alvos fáceis para predadores experientes como leões. Oportunidade para os predadores se aproximarem em silêncio. Os filhotes são mais vulneráveis e logo se tornam o alvo. Os adultos podem reagir com poderosos coices, mas elas vivem em grupos, e cada grupo é liderado por um macho que protege. A força do grupo é sua maior arma. Ainda assim, as zebras nunca lutam sozinhas. É o simples gesto de encostar as cabeças, tudo fortalece a segurança. Sua estrutura social é fortemente unida. Do chamado atege e guia as fêmeas e filhotes, protegendo uns aos outros. A união da zebra contribui para o escudo vivo da manada, a segurança e os laços do grupo. Viajam sozinhas. Costumam se mover com gnus e gazela. Na migração de 1.900 quilômetros, as zebras raramente... Camada extra de proteção, aumentando a sobrevivência dos filhotes e garantindo que eles tenham uma chance de crescer em meio aos desafios das passagem. A temperatura não para de subir, formando um fluxo contínuo que dificulta para os predadores se afastam. A savana se transforma em um cenário desolador. Quando as últimas chuvas da estação caem em um alvo específico, essa cooperação cria uma pastagens. As pastagens verdes agora existem apenas na memória e no desejo. Secam, deixando apenas uma terra dura e árida. O solo se racha, as últimas fontes de água alcançando até 35 graus Celsius. Hidratação e fome, não resta outra opção senão migrar para o norte. Diante da ameaça de desidratação das chuvas. Ainda pode haver alguma umidade e pastagem verde, graças às... O destino é a região de Masai Mara, onde extraordinário. Com seu olfato apurado, os gnus azuis lideram a jornada, guiados por um instinto. As mudanças na luz do sol. Como o aroma de grama fresca, o som distante da chuva e os sentidos afinados, eles percebem sinais sutis da natureza. De cada parada e campo aberto. Junto a eles, as zebras com sua visão a fio brutal. No início da estação seca, a morte espreita, e sobreviver aqui é um desafio. Cada passo é uma corrida intensa contra o tempo. À medida que avançam e observam, identificam 10 a 15% em poucos meses. As taxas de mortalidade entre os gnus e zebras podem chegar a 10 à espreita, aguardando o momento de atacar. Onde leões e hienas, predadores ameaçadores, ficam. Um pequeno desvio pode levar a um erro fatal. Ficam rapidamente rios secos ou riachos escassos, locais de erro de navegação. Em uma manada de mais de 1 milhão, a natureza não perdoa nenhum indivíduo se move com um único propósito: sobreviver. Sede dominam suas mentes. À beira da sobrevivência, a fome e a sede se torna iminente. A savana ressoa com o som dos passos seca. Se atrasarem, o risco de desnutrição e exaustão.
precisam avançar rapidamente para escapar da estação. Essas manadas podem se deslocar de 10 a 15 quilômetros por... Segundo estudos ecológicos de 2023 dos gnus e zebras sobre o solo ressecado. O calor seco e árido das... dia, muito mais rápido do que em outras etapas da migração. Montanhas cobertas de gelo eterno se erguem imponentes, como... No norte, a savana africana agora dá lugar a um mundo oposto e misterioso, profundas e geladas. A terra do gelo perpétuo e das águas guardiãs de uma terra selvagem. O Alasca, planeta. O inverno dura até 6 milhões de quilômetros quadrados, é uma das regiões mais inóspitas do planeta, com uma área de mais de 1,7 milhões Celsius, e às vezes alcançam menos 40 graus Celsius, com temperaturas que frequentemente caem a menos 20 graus Celsius. Com a chegada da primavera, o gelo derretido. O clima é brutal e muda rapidamente.